Boa noite, pessoal, tudo bem? Meio grande essa tela. Hoje é dia 12 de julho de 2026, estamos entrando ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete. Oi, Valderes, tudo bem? E aí, Guga? Maravilha. Hoje com o nosso convidado, o Elirana Victor Bergamini, dando continuidade à série Histórias que Reordenam o Mundo Interior. Hoje um tema bastante caro, a escola e os professores. O pessoal está ouvindo bem? Nosso convidado já está na área, Victor Bergamini, que é psicanalista, hipnoterapeuta e criador do método Bergamini. Um pesteado aí da gripe. Oh, maravilha. Tá me ouvindo bem, Victor? Muito bem. Boa noite, cara. Tudo bom? Tudo certo. É uma alegria tê-lo aqui, né? Estamos chegando na reta final da nossa série, né? Hoje é o quarto encontro com o tema A Escola e os Professores. E no próximo mês, ali em agosto, a gente vai estar finalizando essa série. O Victor vai ter uma novidade aí no final, né, Victor? Isso. E sem delongas, eu queria já ir direto ao ponto para a gente aproveitar bastante o tempo. Essa live poderia ser aberta, né, para parte um, parte 2, parte 3. Não digo de infinito, até porque o tema, apesar de ele não se esgotar, né, ele tem um teto, né, para a gente poder pensar, porque senão vira, às vezes, balela, só especulação e até Uhum. devaneio, né? Muitas vezes temos que, como diz nossos amigos da terapia, né, colocar o pé na realidade, né, e buscar fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Mas o mínimo, né? O mínimo já é algo suficiente diante da realidade que a gente tem visto e presenciado, né, Victor? Eu estava dando uma olhadinha aqui na atualização das estatísticas, eu vi aqui uma informação que bate na nossa porta, em uma certa medida, a gente enquanto terapeuta, né, o Victor enquanto pai, a questão de que 97% dos professores associam seu sofrimento emocional ou adoecimento diretamente ao ambiente e às condições de trabalho. E ali é alistado uma série de situações, né, como, por exemplo, o próprio burnout, aí todo aquele checklist, né, que a gente vem de reclamações, de reivindicações. Aqui um abraço para meus amigos e colegas professores. Então, sem delongas, Victor, vamos direto ao ponto. Educar nunca foi apenas transmitir informação. Toda educação verdadeira também transmite uma visão de mundo. O homem não é separado das suas convicções, né? Com A certeza. escola é um dos lugares mais importantes na formação do imaginário de uma geração. É ali que crianças e jovens entram em contato com histórias, ideias, símbolos e narrativas que ajudam a interpretar a realidade. O professor não ensina apenas conteúdo, ele também ajuda os alunos a compreender o significado da existência humana. Quando a educação perde essa dimensão simbólica e narrativa, algo se fragiliza. O conhecimento permanece, mas o sentido se perde. Seguimos então nessa conversa com o psicanalista e hipnoterapeuta Victor Bergamini, criador do método Calma, que propõe uma abordagem terapêutica baseada na compreensão emocional, na arquitetura das histórias e na linguagem simbólica do inconsciente. Seja muito bem-vindo, Victor. Obrigado, Hugo. Bom estar aqui contigo mais uma vez, cara. Vamos tocar aí num vespeiro, por assim dizer, né? Eu Hum. digo porque falar de escola e falar de professor nos tempos que a gente tem vivido são muitas vozes, né, Victor? E não há nenhuma delas sem significação, né? Uma dor, muitas vezes, que está ali, uma lamúria que é real, né? E parece que a gente virou muito pessimista, né, em relação à educação. Fica essa disputa, às vezes, entre a escola, a família, a sociedade, a cultura. Então, sem delongas, se tu pudesse trazer para a gente essa reflexão, partindo dessa pergunta inicial, qual o papel da escola na formação do imaginário das novas gerações? Não, hoje tem um papel muito grande, né? Porque as crianças entram na escola muito, muito cedo. Mas até ali século XIV, XV, as crianças iam, na verdade, até o século passado, né? Século XIX, as crianças começavam a ir para a escola com 7 anos de idade, né? Até aqui no Brasil ainda, se conversar com pessoas que nasceram ali entre os anos 50 e 60, começava a ir para a escola com 6 para 7 anos, certo? Então, toda a formação do imaginário em si já tinha sido feita em casa. Então, o pai e a mãe contavam as histórias,
os avós, família, os amigos, os primos, famílias eram mais numerosas, então você tinha uma, uma quantidade de pessoas para interagir, para perceber perfis ali desde muito cedo. Então, o normal e o que funcionou era a criança chegar já com a base do imaginário, pelo menos, já formada para a escola. E a escola dava continuidade em algumas questões técnicas, então, ensinando a parte da leitura escrita, a proficiência na linguagem, aperfeiçoando algumas condições técnicas que falham, evidentemente, no ambiente familiar, na maior parte do tempo, mas muito mais de caráter técnico e disciplinar do que era de um caráter de, entre aspas, criar aquela criança. E hoje a gente vê que é o contrário, né? Existe uma terceirização absurda do lado dos pais, ao mesmo tempo, e como você falou, né? Pode parecer um vespeiro, mas só é um vespeiro para quem achar que é vespa, né? Porque se eu fui professor muito tempo e tudo isso que eu estou falando eu não fazia. Então, para mim, podem falar à vontade. Era professor de física e matemática. Então, assim, boa parte dos professores foram formados dentro também de um esquema ali cultural que favorece a gerar burrice. Então, o cara, o professor ou a professora são burros, porque eles não tiveram como desenvolver a inteligência deles através do que a gente tem hoje no Brasil, e o que eles conseguem formar também é no máximo que eles são. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então, como eu falei, tem vários que não são assim. E eu conheço alguns, trabalhei com alguns. São muito bons professores que fazem da melhor maneira o seu papel. E são esses aí que muitas vezes têm esses problemas que você falou no começo da live, de problemas com relação à saúde mental, porque eles realmente querem fazer um trabalho bom. E tem outros, que eu já ouvi muito isso em sala de professor, que fala que o aluno que estava jogando bolinha de papel um no outro lá, que eles são bandidos. Então, assim, sabe, é, é, imagina se um professor não tem capacidade de ter um senso da proporção e chama um aluno que joga bolinha de papel de bandido, você imagina que o resto que esse cara pensa, né, sobre as pessoas e tudo mais. Então, claro que eu estou falando aqui de alguns extremos, mas assim, de, de bate-pronto, assim, a escola não deveria ter esse papel de formação do imaginário, teria um papel de continuidade, de incrementação, de dar novas fontes para que o aluno absorvesse. Então, mas assim, o normal é você pegar desde a Grécia até ali, a, acho que final do século XIX, comecinho do século XX, você tinha as mães lendo poemas, histórias, os clássicos em casa, né? E quando chegava na escola, a educação já começava dali também. Então já existia uma familiaridade com a linguagem e assim por diante. Então, eu acho que um dos problemas é justamente esse, né? A família permite que o filho seja moldado por estranhos, por mais capazes tecnicamente que sejam, nunca vão ter o amor, o carinho e tudo que envolve também nessa parte da formação do imaginário. Não vou ter o suficiente de afeto para realmente formar uma criança saudável. E, por outro lado, o professor que não tem como fazer esse trabalho mesmo, lá na frente vai sofrer a consequência da própria incapacidade, que não é uma questão de incompetência mesmo, é simplesmente que não é possível fazer o trabalho. É um trabalho impossível, é um trabalho que é da família, não é dele. Muito bem. É importante distinguir isso aí, né, Victor, para que as pessoas também levem em consideração essa realidade que hoje está aí, né, esse cadinho, esse caldeirão, está tudo ali, como é que se diz na expressão, né, junto e misturado. Uhum. Então é importante colocar cada coisa no seu devido lugar para trazer a reflexão, porque a gente vê hoje o que mais tem aí, tu começa a pesquisar e o algoritmo automaticamente já vai te direcionando, né? Então, para mim agora só aparece meme e charge de professor, né? Uhum. É o professor que está esperando as férias logo para poder dar um tempo para a cabeça, que não aguenta mais aí no meio do ano. Uma época nós tínhamos 30 dias, agora ficou aí 10, 15 dias no máximo, né, de Uhum. férias, ao mesmo ensino público. E entre outras coisas mais, né?
A gente tinha antigamente a questão que hoje foi revista, né? Ah, não pode corrigir as coisas de careta vermelha, porque isso vai traumatizar, enfim. Ou não... Eu vi agora uma recente que foi real, que um professor compartilhou, de uma mãe que foi na escola reclamar por que o filho dela era chamado por último, sabendo que o nome do menino era Mateus, começava com um M, e ela vinha em ordem alfabética, né? Ah, e ela disse, bom, vai ter que discutir com a língua portuguesa, Ó, né? O alfabeto, né? Sobre a sequência, a ordem. Então ela achava que aquilo ali excluía o menino, colocava um peso pelo fato de ele ser chamado sempre por último e coisas afim. Então, essa realidade existe. Entretanto, isso que o Victor falou é essencial, porque, por exemplo, eu não sei se o Victor viu recentemente, saiu uma matéria aí também agora há pouco, confirmando essa ideia de que o nosso ensino hoje, que ele foi diminuído o tempo para entrar na escola, ele foi diminuído, né? Antes a criança entrava mais tarde, entre aspas, né? uhum. E essa criança vinha justamente já com esse imaginário pré disposto, né, a lidar com a realidade através do imaginário, né, dessas contações de histórias que vinham no âmbito familiar, histórias de famílias, causos e casos, né, que a gente costuma falar, e tudo isso vai preenchendo, né, esse imaginário com essas figurinhas diante dessa realidade. Aí eu te pergunto, Victor, por que que Ô, Hugo, só antes de passar para a próxima, assim, e também a criança chega com 6, 7 anos, ela tem capacidade linguística. Ela consegue entender um comando do professor. Antes disso, é quase impossível entender uma bronca e qual foi o motivo daquilo. Então, fala assim, ah, não, a criança não me obedece. Pô, ela tem 4 anos, ela não vai entender exatamente o comando verbal, não faz sentido ainda completamente para ela, sabe? A relação de causa e consequência. Então, como é que você manda esse ser para um terceiro tomar conta, né? E aí vai gerar esse atrito. É óbvio que vai gerar esse atrito. Um fala, o outro não entende. Vai falar que é mal educado, mas na verdade ele não tem nem a chance de saber se ele está fazendo certo ou não. Então vira uma bosta, né? até via, eu não gosto muito de alguns comentários que ela faz, porque hoje em dia é profissional do pitaco para qualquer coisa aí, né? Mas, enfim, eu achei interessante uma psicanalista aí falando sobre essa questão, né, que a criança, ela hoje, com uma educação terceirizada, como tu mencionou, chega na escola e se depara com uma realidade que se impõe, né? É uma realidade que não tem como correr. Hora, disciplina, permissão. E aí em casa ela não tem isso muitas vezes, né? Porque às vezes é o reizinho ou a rainha do lar, né? Por assim dizer. Também tem esse ponto, né, Victor? E aí chega lá um conflito, né? Sim. Pode, na minha casa quem manda sou eu, chego aqui, eu tenho que me submeter a estranhos que nem fazem parte da minha, boa parte da minha vida, por exemplo. Essa era a questão que ela estava trazendo, né? E Sim. aí essa criança chega lá nessa realidade, tu vê que a gente esbarra, tu vê, eu compartilhei no início da produção aí de conteúdo sobre esse tema, uma estatística que saiu da OCDE, né? A OCDE falando que os professores, eles, em média de 20 a 30%, eles perdem do tempo para poder colocar ordem para começar a trabalhar dentro da escola, na sala de aula. Que também é natural, né? Não pode girar isso também um transtorno tão grande quanto se tenta dar, né? O Essa problema talvez seja ter um tempo limitado por aula, ter essas caixinhas, isso é outro papo, né? Mas assim, acreditar que um ser humano de 8, 9, 10 anos de idade, o professor vai chegar na sala, vai falar assim, não, eu estou completamente focado e querendo prestar atenção. Bom, é, há algumas décadas, né? Algumas décadas o pessoal até conseguia ter uma facilidade maior nisso, mas era muito mais porque estava morrendo de medo de tomar uma bronca, né? Tipo, tomar, sei lá, até castigo físico, né? Que era permitido por parte dos professores. Então, tomar uma palmatória ali e tudo mais, ajoelhar no milho, né? Tem os, entre aspas, métodos ali passados. Então, era assim, ó, eu vou ficar quieto aqui porque eu tô com medo de apanhar, mas não quer dizer que a criança ou até o jovem adulto ali tá afim de estar ali ou tá querendo prestar atenção. Então, às vezes fica ali, mas não tá ali de verdade, né? Então, você pode mesmo fazer isso ser mais rápido através do medo. Mas será que isso resolve a questão em si, né? Se você está lá para ensinar alguém, a pessoa fica lá quieta porque está cagada de medo, não sei se é o melhor cenário, né? Quem deu aula assim sabe que o medo também impede você de aprender. Então, assim, você consegue atenção, um pouco de silêncio, ao mesmo tempo você perde o estado emocional necessário para gerar aprendizado. Então, é uma balança complicada mesmo de equacionar.
Isso aí é dar pano para manga, né, ô Victor, para a gente Tá? falar. E aí tem uma questão, Victor, pensando nessa questão do imaginário, né? Por que que o conhecimento sem a narrativa ele pode gerar esse vazio existencial, né? Porque ele para, ele não fica mais baseado, não tem lastro mais na realidade, né? Ele fica apenas livros que falam de livros. Então você tá com o conhecimento fica solto. O imaginário é o que permite você gerar essa conexão do que eu recebi de fora como uma informação para que ele passe para sua memória e junto com o que você já tem armazenado lá, com as tais figurinhas, né, que a gente comentou nas outras lives, ele possa ser usado para conectar com alguma coisa que realmente exista, certo? Quando eu falo exista, eu não quero dizer que tem que ser algum item físico. Então, exista que você saiba que aquilo existe, que seja a experiência, a sensação, a emoção, a percepção de quando você pega uma bexiga e passa no cabelo e põe perto de um monte de papelzinho pequenininho, ela gruda. Você fala assim, ó, realmente, eu tô vendo que isso acontece, né? Mas isso é porque passou uma bexiga no cabelo ou é outra coisa, né? Então, assim, você consegue gerar algumas conexões, mas para isso você tem que ter alguma noção prévia, né? Então, todo conhecimento novo, ele bate no que você já existe, no que você já tinha, e aí sim ele pode se solidificar de uma maneira positiva. Se você não tem uma boa formação do imaginário, ele vira uma peça solta, ou é igual o pessoal fala, né? Que até o professor Lava falava muito de ensinar filosofia para criança, né? Que é uma demência completa. Cada coisa tem seu tempo e sua hora, né, por assim Pois dizer, é. né? Eu vi até aquele, ele é bem famoso, acho que até o professor citava ele também, compartilhei mais cedo esse corte aí da fala dele, o Pierluigi, acho que é Pierluigi, né, o nome dele, né? Ele é muito bom. E aí Era. ele falando que ah, antigamente nós tínhamos um ensino no qual haviam muitas coisas boas e algumas falhas, né? Ele fala. Uhum. Eliminamos as coisas boas, ele dizendo, ficamos com as falhas e criamos outros problemas. Isso. Então, quer dizer, né? A gente está meio que perdido no meio de tudo isso, porque daí hoje tem estatísticas, hoje é atrelado o desempenho da escola à questão monetária, financeira, né? Tem até às vezes sai algumas notícias aí de gente descobrindo fraude de validação de estatísticas, né? Ah, temos que alcançar o índice tal, porque o índice tal garante certas condições de repasse de verba, por exemplo, né? Uhum. Então existe uma dinâmica muito mais abrangente, né, Victor? Que envolve toda. Porque é uma estrutura dentro da sociedade e o sistema educacional. Não é à toa, acho que a gente já falou sobre isso. O João Eiga esteve aqui falando, o João Eiga é especialista em fascismo e nazismo, ele Tá. falando sobre a utilização do sistema educacional em regimes totalitários, por exemplo. A forma Ah, como o sim. imaginário é modelado, né, daquela geração, para poder enaltecer a E, figura do líder ou algo do tipo. Né? e todos eles querem que a família coloque a criança o mais cedo possível na escola. Olha que coincidência. Interessante, né? Ninguém fala assim, ó, espera aí dar uns 9, 10 anos de idade, depois você coloca aqui. Não, assim, ó, não, pode trazer logo aí. É bom que a família inteira trabalhe. Você cria uma dificuldade social. Bom, até eu cria uma dificuldade social para precisar o pai e a mãe estar sempre trabalhando fora de casa, né? Porque a família inteira de quem era pobre sempre trabalhou. A diferença é que não trabalhava fora de casa. Então, você trabalhava, normalmente a mãe trabalhava em casa, né? Ou ficava. E outra coisa que você falou que é interessante, eu acredito que tem muitas famílias que realmente precisam colocar o filho numa escola cedo, porque tem que trabalhar, como eu falei. Não é uma crítica de que quem faz isso e adjetivar de alguma forma. Eu acredito que tem pessoas que têm escolha e mesmo assim fazem. Aí, né, é uma decisão de vida, mas tem pessoas que têm realmente a necessidade de colocar os filhos na escola cedo. A questão é que, se você for pensar como é que funcionavam as famílias antes, ficava com a tia, que também teve um filho faz pouco tempo, que não precisava trabalhar naquele momento, ou a avó, ou a vizinha, às vezes, que cuidava. Então, assim, o modelo de sociedade permitia que você pudesse sair para trabalhar algumas vezes, ou sempre, e tinha uma rede que mantinha as coisas funcionando. Pessoas com valores parecidos, com condutas semelhantes. E aí você ficava em paz de fazer isso, né? Hoje não. Hoje
põe na escola, que obviamente, normalmente, assim, escola para criança muito pequenininha, assim, acaba sendo quase que um depósito. E as que não são, ainda assim, e aí é opinião minha mesmo, para mim é um risco você colocar na mão de um estranho, um ser humano que não sabe comunicar o que aconteceu. Como é que foi o dia. Risco de tudo isso daí que a gente está vendo de violência. Teve uma, também se falou de algumas matérias aí, teve uma mulher numa creche lá que, não vou chamar de professora, né, porque ela não, pelo amor de Deus, isso é coisa de professor, que ela maltratava as crianças e ela apareceu inclusive morta depois de um tempo. Assim, quando pegaram que ela fazia isso, depois ela apareceu morta, né? Aí todo mundo imagina o que deve ter acontecido. Algum pai ou mãe de um filho que foi agredido ali por ela deve ter ido e feito justiça com as próprias mãos. Então, assim, por que não pegou antes? Porque a criança não tinha condição de chegar em casa e falar assim, ó, a professora me bateu, me deu um soco, né? E também, só para falar que não é só quem está na escola, né? Teve o caso também essa semana do pai que deu um chute na cara da filha, de 3 anos. Então, assim, tudo isso daí que a gente está falando é muito mais uma questão de estrutura geral do que necessariamente as instituições, escola, né, famílias, ou os papéis, professor, pai e mãe. Né? A gente está vendo isso de maneira generalizada mesmo. A Valdéres comentou aqui, ó, a criança repete na escola sua educação de casa, né? Ela fala. Ah, sim. Um ponto que o Victor trouxe ali, estava me lembrando, né? Veio um flashback aqui. Eu me recordo de criança, quantas vezes eu saía do jardim e ia para casa da avó, né? Uhum. Esperar os pais terminar a sua dinâmica, a sua rotina daquele dia, né? E depois ia para casa. Teve até uma vez que, na verdade, assim, é muito da confiança. Foi, cidade pequena, né, ô Victor? Eu morava num bairro mais distante na época, né? Hoje está tudo muito perto. A noção que a gente tinha de distância também, com a criança, adulto, né? E tudo isso aí. Mas tinha um vizinho que ele era muito chegado à família dele, né? E ele volta e meia vinha na cidade, no centro, que a gente falava, ah, vou lá na cidade. E aí uma vez eu peguei a carona com ele, ele às vezes me dava essa carona. A mãe e o pai botava ali no. Ele tinha uma rural a gás cozinha, ele tinha. Monstro. Uma rural, a casa de cozinha. Aí ele assim, o Guinho, ele assim, era no jardim, ele me levava no jardim. O Guinho, eu vou passar antes do cartório e depois eu te deixo lá. Aí ele parou bem na frente do cartório com a caminhonete e nisso estava vindo o meu primo com a turma dele indo para a escola. Eu não abri a porta da caminhonete e não fui com ele para a escola. Pensa na loucura de descobrir, não tinha celular, essas coisas, né? E tudo mais. Até descobrindo onde é que eu estava. Eu sei que final de tarde eu fui parar na avó, porque a minha avó era perto da escola, deixava lá na minha avó, então tem essa referência importante. Ô, Victor, falando, né, de formação e processo educativo, como é que a história ela ajuda nesse processo, né, de formação do imaginário? Como é que ela pode contribuir, né, com isso? Como é que as histórias conseguem contribuir? Isso, no processo Bom, educativo. bom, as histórias elas têm uma característica que é como quase toda arte ali, falo quase toda porque hoje em dia também com a definição de arte é difícil você falar que toda arte pode ser positiva, né? Mas a história também é uma forma de você, assim como a música te ajuda ter uma diferença na hora de você gravar a informação. Quando você. Acho que todo mundo aqui teve um professor na escola que fazia uma musiquinha para decorar uma fórmula, decorar quais eram a sequência de palavras que você precisava, tabela periódica, e assim por diante. Porque a música ela tem esse efeito, ela tem uma sonoridade que permite que facilite a memorização. Tanto que é uma técnica de memorização. Você fala, pô, faz uma musiquinha pensando nisso aí que você vai lembrar um pouco mais fácil. Tá? Além da música, a história ela também tem uma certa sonoridade e mais do que isso, ela tem um fator emocional envolvido, que também a emoção é algo que facilita você a gravar alguma coisa na memória, ou pelo menos de ficar mais fácil de você se lembrar daquilo. Se você for pensar, um exemplo prático, só para você assim, pô, o que que você comeu no Natal do ano passado? Como é que foi a ceia? Provavelmente você vai lembrar com muitos detalhes. Talvez você lembre da toalha de mesa que estava lá, quem estava, quem comeu primeiro. Você consegue ter uma riqueza de detalhes muito grande para quem comemora o Natal, né? Em compensação, se eu falar para você o que você comeu no dia 12 de
Junho. Você vai falar, ih, rapaz, não lembro. E faz muito menos tempo. Porque a emoção que você tem no Natal, das pessoas estarem lá e tudo mais e tal, ela ajuda a gravar. Então, a história tem esse fator emocional. Então, você começa gerando uma certa curiosidade, coloca a criança dentro de um cenário. E dentro daquele cenário, você desenvolve um roteiro que vai levando a mais curiosidade e a descoberta de novos recursos. Além disso, a história ela não tem um caráter de ensino direto. E você falar que as coisas são assim porque tal coisa precisa acontecer, né? Você não dá uma explicação lógica para aquilo. Você deixa aquilo como um ensinamento, como uma parte da história. E aí quando a pessoa se reconhece como a criança, né, se reconhece, isso serve para adulto também, tá? Mas quando a criança se reconhece ali como personagem da história, ela percebe que os recursos do personagem da história ela também pode ter. Então passa a ser uma possibilidade para ela agir de uma maneira diferente, né? Então é muito dentro disso, né? Tem até empresas assim para deixar claro, tem algumas empresas que começavam com muito mais sutileza isso. Começava reuniões fazendo todo mundo fazendo a mesma respiração por 3 minutos e depois começava a reunião. E as reuniões tinham menos briga, menos ego, todo mundo queria achar uma solução. Parece que aquilo, de alguma maneira, unia as pessoas. É isso, apenas respiração. Imagina coisas mais avançadas como colocar isso dentro de uma história criada para disponibilizar novas ferramentas para uma pessoa. Muito bem, tu estava falando aí, eu sempre me recordo de alguma coisa. Duas, a aula de biologia e a aula de química. Eu lembro que a professora da tabela periódica tinha que decorar ali. E aí, esse eu nunca esqueci, os 7 porquinhos. Eu nunca esqueci. Os sete Uhum. porquinhos que eram oxigênio, selênio, telúrio e polônio. Era aquela coluna ali, né? Onde tinha aqueles elementos químicos. E a professora de biologia, tá muito criativa, ela, Eliane, o nome dela. Um abraço para ela. Eu acho que até ela já se aposentou. Ela cantou assim um trecho para explicar. A briófita é um semi-vegetal sem xilema e sem flor. O musgo faz amor. Ela dizia aquela música. Glória, glória, aleluia. Legal. Então, quer dizer, isso tem um poder assim de absorção, né, o Victor? Sim. Imaginar a métrica da música, né, a marcação, o compasso, o ritmo, a melodia e tudo mais, né? Tu vê que a gente é muito musical, a natureza é musical, né? Numa certa Sim. medida. Tem aquela... o filme aquele do Dan Brown popularizou muito o código Fibonacci, né? Uhum. Há uma simetria perfeita, né? Dos números que eles estão na natureza, está no corpo humano, está em tudo, a associação com a música, com o movimento da terra e tudo mais. Então, quer dizer, Ou você pega pessoas que você assistiram um filme que gostaram, nunca elas são mais. capazes de, na próxima vez, repetir as falas dos personagens junto com os personagens, por causa de tão impactante que foi a história. E aí a mesma pessoa lê uma página, uma única página de um livro técnico ou até um livro didático qualquer e não consegue se lembrar de absolutamente nada. Então, assim, essa dominância que tem do uso da emoção e aí através de ferramentas como a música e as histórias faz uma diferença absurda na retenção do conhecimento e como ele é absorvido, né? Que também é muito importante. O Victor falando isso aí, eu lembrei daquele caso do menino que encontrou o Sylvester Stallone, né? Ele já chega falando aquele discurso do filme que ele está dando ali uma lição pro filho, né? Uhum. Ele, hold that bike for me, child. Ele faz até o trejeito, tudo assim, Uhum. ele incorpora o cara ali, né? Mas Pois enfim, é. eu quero dizer, o impacto que tem, né? A questão audiovisual na consolidação, né? De elementos simbólicos verdadeiros e reais nessa formação desse imaginário, né? Através dessa arte, né? A sétima arte, que é o cinema, a gente está dando exemplo do cinema, né? Mas um adulto, quando apaixonadamente transmite um conhecimento, um valor, também ele consegue trazer isso. Tu vê que eu posso falar, né, de experiência própria, que eu acho que isso é comum entre as pessoas que têm, assim, um ambiente mínimo, sadio, né, na sua trajetória de desenvolvimento. Então, eu olhava meu pai, eu lembro assim, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Porque da Uhum. forma como ele colocava certas coisas, aquilo inspirava, te dava aquela energia, né?
aquela coisa mesmo do desejo mimético, né, que tem, é inerente à pessoa humana, né, de Uhum. olhar, ver e querer, eu quero aquilo. E aí quando tu consegue intencionalmente, né, direcionar isso para um bem, o efeito disso, talvez não no primeiro momento, porque é os sons que ficam, né, o Victor, a gente costuma falar na terapia, né, que vozes que a gente tem deixado induzir, né, a nossa forma de ver, interagir com a realidade, porque o Olavo mesmo falava sobre isso, professor, né, encontre a sua voz. Porque muitas vezes aquilo que a gente ordena no nosso pensamento não é a nossa voz, é vozes, né, e não são vozes na cabeça. É aquele elemento emocional daquilo que a gente estava vivendo conforme a gente foi crescendo, né, Victor, e se desenvolvendo. Uhum. Sim, com certeza. Essa, acho que acredito que para professores ali principalmente, você está sempre contando histórias que vão eliciar nos alunos os recursos que eles precisam para estar bem no ambiente escolar. Então você pode colocar boa convivência, paciência, vontade de aprender, curiosidade. Então, assim, é praticamente aprender a gerar uma lista de recursos necessários para estar ali em sala de aula e conseguir aprender o que é proposto, sabendo, né, também aí do lado dos professores, sabendo que são crianças e adolescentes e eles não queriam estar ali, eles queriam estar jogando futebol, brincando lá, as meninas queriam brincar de boneca e ninguém queria estar ali. Poucos queriam, têm vontade de ir para a escola. E os que eu conheci que tinham vontade de ir para a escola era para ver os amigos, não tinha nada a ver com o conteúdo que estava sendo passado. Então, sabendo de todas essas dificuldades, criar histórias que deixem, aumentem a probabilidade de sucesso, de bom ambiente e de retenção dos alunos é uma ferramenta fantástica. Muito bom. A educação ela é fantástica, assim, o processo, né? Estou lendo agora sobre o Comênios, eu nem vou entrar nesse mérito. Coloquei uns livros lá atrás também, que estava lá na outra parte da casa. Aqueles livros eu já li também. Por exemplo, o Victor falou mais cedo sobre a questão da. Ele usou a expressão a burrice, né? Mas aqui no livro ele Uhum. usa a expressão idiotização, né? Esse aqui é Uhum. um dossiê da mulher chamada educadora Charlotte Ibrstein. Ela escreve sobre a idiotização proposital da América. Né? Um dossiê, né, pequenininho aqui, de umas. Sim. Sei, É um resumo, né? o resumo da história aí de. É pouco, a letra é grande, deve ter umas 1000 páginas isso aqui, eu acho, no máximo. E aqui ela está descrevendo todo esse processo de formação do currículo e da escolarização obrigatória e os agentes por detrás, né, que constrói esses currículos. As pessoas falam hoje, eu não queria mudar o foco aqui, Victor, mas se fala muito hoje da doutrinação nas escolas, né? Uns Uhum. dizem que é um espantalho, outros dizem que é um cavalo de Troia. Como é que isso ele se manifesta na realidade, ou ele toma essa forma, né? É. Eu falo isso porque o Victor ele traz uma coisa muito importante, porque quando a gente fala do ambiente escolar, ou seja, do ambiente social, público que seja, se fala muito a nível coletivo, né? Então se Uhum. fala os professores, os profissionais, Sim. e se descarta muitas vezes esse caráter individual, ainda que a gente tenha necessidade, e é importante aprender, estarmos em conjunto, né? Mas a iniciativa do próprio indivíduo, né? Na forma como ele se vê também diante dessa dinâmica, né, Victor? Ah, Ela é com certeza. fundamental, né? Com Tu vê que certeza. rola até um sentimentalismo, um sentimento dentro da escola, né? O professor que é o que chama atenção ou que é mais calado, dentro do próprio ambiente escolar se vão nomeando, né? Ou Sim. taxando, né? O profissional que está ali, né? Ah, com certeza. Agora, assim, eu acho que tem uma questão que é importante dentro desse ponto ali, que a gente falou isso quando falou dos pais, né? As crianças estão percebendo tudo, o tempo todo. Inclusive quando o professor faz uma cara de saco cheio para ela, por exemplo. Então, mais uma vez aqui, de novo, né? Não tô falando, até acabei de ver aqui, a Valdez mandou que a violência contra a criança não está só na escola. Óbvio, com certeza não, está em todo lugar. Assim como a violência contra o homem, contra a mulher, né? A violência está nos estádios de futebol, todo lugar, né? Inclusive depende do tipo de violência, tem mais violência, acho que em todas elas provavelmente, mas assim, violência sexual, por exemplo, é muito maior dentro da família do que fora. Então, realmente, está em todos os lugares.
Quando eu falo estranho, eu tô falando assim, ó, qualquer pessoa que você não tenha certeza absoluta, assim, que ama seu filho tanto quanto você, né? E que você nunca percebeu nenhum comportamento estranho. E se você tem alguma dúvida se você é capaz de avaliar isso, eu acho que você não deve deixar nem na casa do vô, da avó, da tia, ninguém. Você não tem capacidade de avaliar. Quem não tem capacidade de avaliar isso não deve nem arriscar, sabe? Mas voltando, né? A questão do currículo, grade e tudo mais, isso, a loucura é achar que é possível ter currículo e grade, que uma pessoa, um grupo de pessoas que está trabalhando em Brasília ali, tem capacidade de dizer como é que tem que ser a educação aí na tua cidade, no sul, e no interior do Amazonas, do Pará, e também aqui em São Paulo, e no interior de São Paulo. Então, assim, acho que até essa parte da organização de como que é feito as sociedades de ensino também piorou. Porque antes era o próprio bairro ali que se organizava. Você tinha lá a igreja, tinha uma meia dúzia de pessoas que se disponibilizavam a ensinar as coisas e acabou. E aí ensinava de acordo e dentro da realidade daquele local. Então, se você falar para mim assim, pô, como é que educa uma criança no interior do Piauí? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Mas eu posso dizer o seguinte: se eu fosse dar aula para um grupo, onde fosse, eu ia fazer da mesma maneira que eu faço nos atendimentos. Eu ia querer saber para quem eu estou falando e tentar puxar dentro da minha experiência pessoal o que eu tiver de mais próximo para conseguir contribuir. Certo? Então, a própria ideia de ter uma grade, de ter um sistema de ensino, já é uma burrice por si só. Isso que ele está falando, talvez para quem ou acompanha esses debates de internet, né? Pode, pode também, Vitor, ver se eu fiz uma leitura fria, né? Levar aquela falácia, né? De que, vou tocar, não queria tocar, mas eu acabo tem que tocar, não tem como não falar disso sem tocar nesse ponto, né? Ah, Paulo Freire, ele é o patrono da nossa educação, Deus me livre. certo? Ele foi sancionado ali a lei que o torna patrono da educação pela caneta da nossa ex-presidente que saudava a mandioca, né? Então, com a caneta que era saudada a mandioca, quer dizer, com a mulher que saudava a mandioca, foi que isso é uma fala do Thomas Juliano, né? Ele é um, por exemplo, Victor, que você deve já ter ouvido alguma fala dele nesse sentido, que ele é favorável a acabar com o MEC, por exemplo, porque o MEC Com certeza. ele é uma cria da época do Getúlio Vargas, né? Ah, Então, essa planificação, né, do currículo base comum a gente tem hoje, né? Nós temos a tal da BNCC, né? Você deve ter ouvido falar, né? Que é a Base Nacional Curricular Comum. Hoje ali se tem o quê? O desenvolvimento, em teoria, né? De competências e habilidades. Então, a escola, eu vi uma vez num lugar que eu fui de formação desses que eles dão para professor, eles falam, não, mas tu é muito conteudista, tu tens que focar na questão da habilidade, da competência. Eu, assim, o abençoado, olha só, como é que eu vou ancorar o indivíduo na realidade sem partir de uma questão concreta? Então, quando eu estou narrando, porque a minha área de formação é na área da história, né, eu estou descrevendo as coisas. Mas o currículo ele é enviesado, o currículo ele tem um aspecto ideológico por detrás, porque isso é uma outra questão, né, Victor? Se a gente fosse entrar aqui, acho que é muito longe, né? Mas dá para a gente poder futuramente abrir sobre isso também. O professor Assis Barreto está falando muito sobre isso, André. Esse atraso, se fala, por exemplo, essa moça aqui, ó, ela teve no Brasil, cadê ela? É a Irving o nome dela. Não me lembro se ela é sueca, norueguesa, não me recordo agora. Ela tem vários materiais e dois são esse aqui, ó. Educação, Guia para Perplexo e o que é o outro aqui? O Complexo Ofício do Professor. Então ela fala que, por exemplo, o Brasil está atrasado no mínimo 50 anos na educação em vista de mínimo, outros é. países. Hã? No mínimo mesmo. E assim, quando você falou de doutrinação, quase que eu esqueci de falar disso. Não tem doutrinação no Brasil, porque para doutrinar você precisa saber o conteúdo que você quer passar e doutrinar. Então, o que a gente tem no Brasil é só o outro livro que você mostrou lá mesmo, que é a idiotização. Assim, quanto mais burras as pessoas forem, mais desconectadas ficam da realidade e é mais fácil de você manobrar, deixar as pessoas doentes mesmo, sabe? Assim, é um plano muito cruel. Então, assim, você vê
os professores doentes, os alunos doentes, as famílias doentes, assim, é uma situação bem, assim, se for pensar de maneira realista, é um sistema quase impossível de resolver, porque você não tem quem forme mais as pessoas que podem ajudar a melhorar essa questão toda, né? Então, é realmente bem difícil. E quem tenta fazer as coisas em casa, a justiça foi multa, né? Igual fizeram com o Tiba ali. Assim, a gente está num momento bem difícil. Eu espero que até chegar a hora das minhas filhas irem para a escola já tenha uma possibilidade de poder escolher, pelo menos, se eu quero mandar ou não, né? Olha só que interessante, né, o que o Victor trouxe também ali. Eu estava vendo uma matéria agora há pouco, Victor, que fala sobre isso. Nós perdemos muito quando foi abolido o magistério, por exemplo. As Uhum. pessoas entram no curso de pedagogia para aprender teorias as mais diversas. E aí eu reitero, Victor, eu sinto Nem ser. são as mais diversas, né? As É, teorias que querem que você aprenda, é diferente. isso, se fosse as mais diversas, ainda seria, né, um campo de possibilidades. Mas, Uhum. ah, vê, eu fiz duas tentativas para o mestrado aqui na minha região e as duas vezes eu tive que ler o mesmo cara. Uhum. Então, a fala bonita, pomposa, que toca, né? Assim, para quem é muito emocionado, mas se tu vou destrinchar isso aí, não sei o método do Paulo Freire, mas é onde eu pegar, Victor. Eu vou passar para a próxima e se tu quiser fazer um comentário, fica à vontade. Eu digo que não é doutrinação, mas o currículo ele é ideológico, porque na sua formação, por exemplo, quando você vai para a área das ciências humanas, você vê a abordagem totalmente materialista, né? Colocando sempre a ideia de que existe o oprimido, o opressor, né? Uhum. A pessoa o livre e o cativo. E que a história humana, a trajetória humana, ela se resume única e exclusivamente a esse aspecto material e econômico. Claro que a gente Uhum. não seria hipócrita, né, de dizer que o aspecto econômico ele é fundamental dentro de uma perspectiva um pouco mais ampla. A própria OMS elenca ali os 5 itens, né, que diz respeito à saúde mental mais sadia, né, e um deles é a parte econômica, que ele compõe esse quadro, né. Entretanto, a parte emocional ela caminha junto, assim como também a capacidade que eu tenho de desenvolver as relações, né, conseguir externar aquilo que sente, né, em relação a um conflito que esteja passando, né. Então, esse conjunto, às vezes, digo mais, o foco, o ponto que eu só queria fazer essa menção, Victor, é que na base da formação do currículo, lá onde os professores estão sendo formados, isso, porque, veja bem, aí eu empolgo quando eu falo disso, mas eu vou parar de falar, mas em 2004 eu entrei na universidade, Victor. Tinha 20 e poucos aninhos ali. E meu professor entra na sala de aula, isso, faculdade, né? Ele dizendo: meu objetivo aqui no curso é provar que Deus não existe. Eu disse, bom, ele quer causar, o que, que ele quer? Até brinquei na época e falei para ele: eu estou aqui para aprender ou para desaprender? Eu falei, né? Disse, não, isso aí tu vai ver ao longo do tempo, é só uma provocativa. Nessa brincadeira, ele estava mal na época, não estava muito bem, acabei aderindo, né, a essa dúvida eterna, né, porque a dúvida não tem que ser eterna, é o estado intermediário, né, então eu fui levando a cada vez mais dúvida e quando eu vi eu estava solto no ar, sem nenhum lugar onde me referenciar, né, Uhum. conflituoso, com uma série de problemas, tentando se encontrar, enfim. Vou atribuir isso à faculdade exclusivamente, ao currículo? Não, não, claro, tem a história do indivíduo, né, que vai para a realidade, mas essa preparação, eu apanhei do ponto de vista técnico, por exemplo, não sei se tu sofreu isso também, numa certa medida, internamente, na dificuldade de uma certa cobrança a nível universitário em comparação ao ensino de base. Na hora de passar um Sim. conteúdo, de exigir alguma coisa que fosse feita com aquele conteúdo, sem uma prévia abordagem mais convencional daquela que eu estava habituado, do ensino que eu vinha. Uhum. Então, parece que é um ciclo, né? A base de formação dos professores, ela tem um problema ali, e ao mesmo tempo o aluno que está recebendo, quando ele vai para lá, ele também acaba se deparando com essa realidade, né? Não sei se ficou claro, se ficou muito confuso o que eu quis dizer. Não, ficou sim. Tem a própria existe essa quebra que você falou quando sai do, sei lá, saia do colegial para o ensino médio também, né? Só colegial para o ensino médio, falei merda. Do ginásio para o colegial, né? Sai agora hoje Fundamental 2 para o médio. Pô, é uma quebra também. Existe é um salto, né? Não é linear. Você realmente vai para uma metodologia diferente e até aí acho que
tá tudo bem. Eu acho que o problema tá até antes, assim, que é de... Pô, as pessoas chegam no próximo nível sem saber ler e escrever. Quando eu falo ler e escrever, não é copiar, né, e decifrar símbolo, é de realmente ler e entender o que tá lendo. É, assim, é bem, assim, nesse ponto, assim, sobre o que é feito dentro de escolas e faculdades no Brasil, assim, é tenebroso, né? Inclusive, eu estava vendo algumas coisas, pessoal falando de carreira e tudo mais e tal, vendo uns vídeos no YouTube, e o pessoal fala assim, ó, você vai aplicar para uma vaga para fora do país, assim, principalmente Estados Unidos, Europa, assim, tipo, tanto faz a faculdade que você fez no Brasil. Ninguém conhece. Então, assim, se quem estiver vendo isso daí e fala assim, não, eu quero fazer a faculdade tal, acho que com exceção ao ITA e ao IME, que tem uma certa reputação. De resto, é tudo a mesma bosta. Então, você fala assim, ah, pô, não, mas eu fiz USP. Beleza, no Brasil isso até ainda é, né, por incrível que pareça, considerado um fator positivo, mas saiu do Brasil, acabou. Então, assim, é o que mais tem universidade e é o que menos tem boas universidades. É o que mais tem escola de inglês e é o que menos tem gente falando inglês. Então, assim, aqui é uma coisa de maluco, cara. Assim, é muito, muito difícil mesmo. Inclusive, quero aproveitar aí para recomendar para o pessoal. O Centro Dom Bosco está lançando uma coleção, está em pré-lançamento, eu acho ainda, justamente sobre essa questão de educação. Tanto da parte de educação do que o doméstica, né, como da parte do ofício dos professores. Então, assim, eu recomendo muito, porque todo o material que eles têm lá no site deles, tudo que eu comprei é muito bom. É realmente muito bom. De tudo, tá? Não é muito bom porque é bonitinho. Os livros são lindos, bem acabados, tudo mais, mas assim, é só conteúdo feras. Então, quem quiser realmente saber sobre isso, eu recomendo demais. Eu acredito que já tenha ouvido, né, o lema, né, de Harvard, acho que é, né, alguma coisa sobre a busca pela verdade, algo nesse sentido, né? Então, esse ponto ele vai sendo diluído porque a gente cada vez mais seculariza, numa certa medida, relativiza, né, a palavra, né? O conhecimento, em que a gente acaba perdendo esse lugar, esse horizonte, né? Porque vai para essa polêmica do socioconstrutivismo, que é o que hoje se bate bastante aqui no Brasil, né? Que foi se abolindo, né? Essas questões mais técnicas, né? O método silábico, fônico, na hora Uhum. de aprender, eu até fazer uma justiça aqui, eu fui num podcast aí falando sobre a formação, a caminhada, e perguntaram sobre inspiração de professor. Eu mencionei dois do fundamental do ginásio, e estava lembrando mais cedo, até bati uma foto com ela num almoço aí, Dia das Mães, fui levar minha mãe para almoçar no lugar, e estava lá minha professora que me ensinou a ler e escrever. Dona Lindaura, um abraço para ela. Então, assim, essa formação, como o Victor falou e acentuou, ela é unânime, essa fala no ensino público, né? De que as pessoas, funcionalmente, por isso que se fala do analfabetismo funcional, ou seja, o indivíduo ele lê, ele escreve, mas ele tem a dificuldade de relacionar as coisas, de analisar as coisas, né? Não, de entender mesmo. De entender, de ler uma página da Ilíada e entender o que está acontecendo ali. De ler uma página de, sei lá, Dom Casmurro e entender o que está acontecendo. Li um capítulo, tá, e aí, o que aconteceu nesse capítulo? O cara não sabe falar o que aconteceu, quem é quem fez o quê, não sabe mesmo, assim, não chega nem acho que não chega nem no ponto de saber analisar ou não, de saber fazer uma correlação, fazer uma leitura sintópica, eu acho que não chega nem nisso, cara, do que eu vejo. Acho não chega. O que não chega é no nível de falar assim, beleza, tá, você leu isso aqui, o que estava escrito? E a pessoa fala assim, eu não sei. Porque assim, uma coisa é você não lembrar do detalhe, né, a fala de cada um, mas saber o contexto do que foi falado. Ó, teve um cara lá que brigou com o outro por causa disso, ficou com ciúme da outra. Pô, beleza, você entendeu, né? Pelo menos a dinâmica do texto ali. Então acho que falta muito isso e isso eu falo porque também faltou para mim, e ainda eu acredito que falta essa questão da leitura dos bons livros de literatura. Isso faz muita diferença na nossa capacidade de fazer as outras coisas também. Isso eu posso garantir que faz muita diferença. Eu comecei a ler faz pouco tempo, faz 4 anos que eu comecei a me dedicar um pouco mais a isso, e já fez muita diferença para eu aprender todo o resto que eu quero saber. Muito bom. O professor lá falava, parece que o brasileiro tem ódio ao conhecimento, né? Por assim dizer, né? Ah, Mas, totalmente. mas e aí falaremos de uma engenharia social, e
para outra outra abordagem que o pessoal vai começar a dizer, ah, teoria da conspiração, nananana, deixa para lá isso aí. Não, tá Ah, escrito, né? Documentado o plano. é, Não tem conspiração. Tá né? aberto. Não tem conspiração nenhuma. Tá aí, tá tudo liberado. Ó, quando chegar em tal momento a gente faz isso, depois a gente faz aquilo. É um plano aberto, pô. Quem fala que é teoria da conspiração é só burro mesmo. Burro não, vai, ignorante, que não conhece. É depois que você mostra e continua falando que é, aí vira burro, né? Mas até fala, pô, não sabia que estava tão bem feito o plano, né? É beleza. Tá aí, não tá mais nas sombras, é isso que o Victor tá falando, né? Já saiu, É, tá aí em plena luz do nunca dia. teve. Nunca teve. Os caras publicaram uma série de livros falando o que iam fazer, como ia fazer, qual que era a estrutura. Então, assim, nunca foi feito um negócio, ó, vamos fazer aqui na miúda, sem ninguém. Vamos fazer escondido. Nunca foi ideia. Mesmo porque eles precisavam que mais gente fizesse. Acho que eles só não levaram muito a sério que aquilo funcionava, sei lá. Muito bem. Não cheguei nessa parte ainda. Só para lembrar, quem começou a acompanhar a gente aqui talvez tenha se perdido no meio do caminho, né? O objetivo desses encontros aqui é falar sobre a calma, né? Que é Uhum. esse acróstico, né? Que é de um método também, que está dentro do método, né? Onde o Bergamini traz para a gente. Então, eu queria perguntar como é que o método calma, Bergamini, ele pode ser aplicado na educação? A gente sabe que para ter algum tipo de aprendizado, você precisa estar num estado emocional capaz de aprender. Você tem que estar com um estado de recurso possível, que torne possível esse aprendizado. Então, as histórias podem ser muito bem utilizadas para tanto ajudar, por exemplo, um aluno ou uma aluna que não acredita que é capaz de aprender, que isso acontece muito também, às vezes vem, ah, pô, morro de medo de matemática, matemática é difícil, você consegue através de uma metáfora, de uma história, tirar esse medo, tirar esse trauma de algum desejo de aprendizado, de alguma dificuldade de aprendizado. Também na relação entre os colegas, no ambiente escolar. Então, o uso de uma ferramenta que comunica diretamente com o inconsciente, a gente já explicou algumas vezes o que a gente quer dizer por inconsciente, então vou seguir sem falar novamente, que fala diretamente com o inconsciente, vai fazer muito mais efeito, vai ter um resultado muito melhor, mais elegante, do que ficar gritando, dando bronca, por exemplo, mandando fazer as coisas. E se alguém tem dúvida de se isso funciona ou não, é só pegar e ver o que o pessoal da mídia, do cinema, da cultura hoje faz. Não só hoje, né? Há um tempo atrás, acho que foi em novembro, dezembro, eu fiz algumas postagens lá, uns stories falando sobre o efeito do Popeye no consumo de espinafre nos Estados Unidos. É ridículo, assim, é um negócio absurdo, o volume que muda por causa de um personagem que quando come um troço lá fica forte. Isso serve para tudo, né? Se a gente pegar todos os comerciais, propaganda que tinha em desenho de criança, o que que é? Uma historinha lá falando que você vai ser mais legal, vai brincar com seu amiguinho, você vai ser o mais legal, mais fortão e tudo mais. Então, assim, você transformar qualquer tipo de recurso, virtude, valores, comportamento que você quer passar numa história, isso já é feito há muito tempo. A questão é que os pais e os professores muitas vezes não têm o domínio da técnica e ficam à mercê do que querem passar. A partir do momento que você tem o domínio da técnica, você escolhe o que você quer passar para os seus filhos, para os seus alunos, para os outros professores, inclusive, né? Então, para mim, na minha vida, aprender isso foi um divisor de águas, assim, facilitou demais os atendimentos, relações, tudo. Muito bom. Ô, Victor, e como é que está é algo recente, né? Mas que convergiu, né? Para essa, essa estrutura, vamos chamar assim, né? Ah, tens como projeto, já mencionaste aqui, né? Que a pessoa que ela entra para aprender o método Calma, ela recebe recursos, né? Uhum. É Como é que é o, o fundamento esse hoje, o acesso, né, das pessoas que tiverem interesse em chegar ao Calma? sim. Hoje a gente está fazendo só a parte exclusivamente a parte de atendimento familiar, então às vezes é só o pai, às vezes é só a mãe, às vezes vem os dois e tal, às vezes pode participar também os filhos, dependendo da idade. E aí o objetivo é criar ao longo de 10 encontros, eu mesmo faço 3 histórias após cada encontro
para a família e também é ensinado para os pais a técnica, o jeito de fazer. E aí eu adicionei, lógico, né, nessa era de inteligência artificial aí, eu criei uma habilidade ali para usar pode usar no Cloud Code, no Cloud, no GPT e tudo mais e tal, que você vai colocar ali a base de conhecimento e aí facilita também que você gere mais rápido as histórias que você quer passar com os valores, as virtudes e tudo mais, você quer passar para os filhos, para os alunos. Então, funciona dessa maneira, né? Lógico que ao longo é um atendimento diferente, que ele tem até 2 horas de duração. Então, assim, se os pais ou o professor quiserem, principalmente pais, né? O professor nunca apareceu, mas também tá liberado para isso. Se os pais quiserem que dure 40 minutos, tudo bem. Mas a agenda é, se começou às 10 até meio-dia, a gente pode resolver o que for preciso. E é lógico que no meio do caminho vai ter muita conversa e, de alguma maneira, vai ter a terapia acontecendo, né? Então, porque o normal do que eu via até hoje é raramente a criança é o problema ou pelo menos o ponto focal, o gerador. Então, por isso que eu faço questão sempre de, quando eu vou tratar alguém que é sub-15, sub-17, menor de idade, conversar com pelo menos um dos dois. E ver, e normalmente, quando eu falo problema tá ali, é porque a pessoa também pode ter sofrido, ter tido uma infância complicada, tá? Não estou falando que faz por maldade nem nada disso. Mas, assim, o foco do distúrbio normalmente está na elite, né? Igual uma empresa. Quando tem problema no chão de fábrica é porque a diretoria que tá cagando tudo, né? Então, tá sempre na liderança o problema. Então, nesses 10 atendimentos a gente faz isso. Tanto, eu falo a gente porque tem algumas coisas que eu não faço sozinho. Então, a gente faz os 10 atendimentos de até 2 horas, coloca ali 3 histórias prontas por atendimento, então sai com 30 histórias ali para várias situações diferentes, para ansiedade, para preocupação, para, sei lá, depressão, medo de aprendizado, medo de falar a verdade, medo de briga. Então vamos descobrindo ali o que acontece dentro daquela família e gerando as histórias necessárias para isso. Importante também que sempre eu coloco o que é importante para os filhos e para os pais. Então, as histórias são para a família, não é só para um indivíduo ali, sabe? E uma recomendação, eu acho que eu não posso obrigar ninguém, é que sempre o pai ou a mãe, ou os dois, né, depende de como é que é a estrutura ali, se moram todos juntos e tudo mais, que eles que leiam a história para os filhos, né? Eu poderia gravar com a minha voz e mandar, mas gera muito mais resultado e um vínculo maior quando é o próprio pai e a mãe fazendo. E de vez em quando até a própria criança pode contar uma história para os pais também, que também é muito legal. Até tu chegou a subir lá no teu canal, no YouTube, aquele que tu me mandou? Subi um vídeo, depois de muito custo, né, com as duas pequenas aqui e tudo mais, então eu consegui produzir o primeiro, pelo menos. Tem mais 2 que eu fiz também, que eu vou colocar mais para frente. Eu ia colocar essa semana, mas foi muita correria. Tem que ajustar algumas coisas aí de edição. Aí o YouTube chato pra caramba, né? Pede aprovação disso, vai ler se que seja. Mas assim, essa semana eu vou disponibilizar os outros. Aí acabando a live, a gente deixa o link pro pessoal poder dar uma olhada lá. Ele me mandou, E pessoal, muito bom, assim, eu tive vários insights ouvindo a história que ele conta, daí tem uma animação conforme ele vai falando e vai mudando uhum, a paisagem ali, né, para acompanhar o que ele está contando da história, né? Não vou exato. dar spoiler aqui, né, mas eu vou deixar disponível, ele vai deixar o link aqui, vou compartilhar e eu vou pegar lá no YouTube dele e vou jogar dentro da playlist que eu Boa. criei dentro do meu YouTube. Eu posso colocar lá, Victor? Claro, fica à vontade, pô. Que Com daí certeza. eu não preciso baixar para mim, eu posso indicar lá do teu e ele joga lá direto para a playlist, só para as pessoas terem uma noção, né, de como pode tirar proveito, né, desse recurso, né, que Sim. eu particularmente achei fantástico, né, então eu até falei para ele, isso aqui é o quê? É isso aqui? É isso aqui? O que é que você está querendo dizer? Não, é isso e é isso também, assim, puxa, E o que mais você entender que te ajudar. justamente. Ah, Essa daí, inclusive, Hugo, só um parênteses, é que eu fiz pensando uma coisa que me deixa
puta, eu fico realmente triste, assim, sempre que eu escuto alguém falando, um casal falando que vai separar, sabe? Principalmente quando tem filho. E aí eu fiz pensando nessa situação. Então, depois você ouve de novo ali. Né? Eu não. Claro que eu deixei aberto para outros fatores que são semelhantes, né? Que a, a atritos, né? Entre pessoas que a gente ama, mas o ponto inicial que gerou a história foi esse. Eu imaginei isso aí, passou, tá na minha cabeça. Assim, tá falando dessa relação dos pais que não vivem juntos, papapá, mas tem mais. Aí assim, tem mais o que aqui? Não, tem isso também, olha só. E foi saindo, foi abrindo. E juntos não quer dizer na mesma casa, né? Eles vivem É, na mesma casa, mas não vivem juntos. justamente. Tem esse outro detalhe aí também, porque às vezes gera confusão na cabeça da criança, né? Ela não consegue, porque a gente sabe disso, né, Victor? E existem inúmeras evidências, né, que a criança ela faz a leitura, né, do ambiente, sem saber, às vezes, concatenar e externar isso, ordenar um argumento com começo, meio e fim, né, Sim. descrevendo aquela realidade, mas ele está percebendo. Alice Miller, no drama da criança superdotada, ela fala sobre isso, da criança se adaptar às expectativas do pai para não gerar o conflito, através da mudança de comportamento, ou o inverso, Uhum. entende? O pior é que como não tem a linguagem para trabalhar isso, ela só percebe se, assim, vou me ferrar ou não. Tá uma merda ou tá bom, sabe? Tá tendo um problema aqui e eu não faço ideia do que é, como resolve. Então, acho que muitas das coisas que a gente tem hoje ali de problemas na saúde mental tem a ver com isso, sabe? Com essa quantidade de conflitos dentro de casa. Mas isso aí é para outra coisa. Mas o objetivo foi esse, assim, de... E eu mandei para algumas pessoas que gostaram bastante, assim, o feedback foi bem legal. Então, quem quiser ver, acho que vai gostar bastante. E é assim, a gente vive uma época em que o Chesterton já alertava, né, dizendo, chegará um tempo que teremos que provar que a grama é verde, né? Ou seja, eu brinquei até com uma amiga que veio fazer uma live aqui, professora, hoje ela é psicopedagoga, a Priscila, dizendo, ô Priscila, que engraçado, a gente vive uma época, tu não via isso antigamente, hoje tu tem curso para ser pai, curso para ser mãe, curso para ser isso, tu tem curso para tudo, cara. Infelizmente a gente tem que ensinar as pessoas, reensinar as pessoas algo que, não sei se elas foram largando de mão, foram deixando de lado, foram buscando outras coisas, sabe? Enfim, hoje até tem uma polêmica aí, né, dos movimentos Red Pill, né, que esse negócio aí virou balela também, né, virou, banalizou, né, eu acho que é a expressão, né, porque foram pegar a referência lá do filme, né, a pílula azul, a pílula vermelha, e aí, é igual se fala, tudo que às vezes acaba entrando em grande espaço aqui, né, Victor? As pessoas, por não filtrar, às vezes acabam banalizando, né, as coisas. Pega na área da saúde mental, as pessoas começam a se autodiagnosticar e atribuir a sua individualidade o seu transtorno, ou o pretenso transtorno que ele encontrou buscando suas respostas na Uhum. internet, né? Eu sou assim, ou eu sou assado. Pois é. É muito triste. Acho que é perda de referência mesmo, né? De ter alguém bom de verdade. Você vê até a questão de... Agora, Copa do Mundo. Hoje no Brasil tem um cara que é bom de verdade. Bom. Que sabe fazer aquele ofício. Um só. E é o cara que mais apanha. Nota perto de 10 tem um. Mas tudo nota 6,5, 7, joga legalzinho e tal. Quem apanha? O cara que deveria ser considerado a referência para a próxima geração, né? Para que queiram ser bons atletas. Da mesma forma, o professor que era bom, por exemplo, o professor Lavo, era tratado de que maneira por todo mundo? E assim por diante, né? Então, quem faz as coisas direito, infelizmente, é tratado como maluco, como retrógrado e etc. Então, fazer com que a gente perca a referência. E tem várias outras estratégias que são muito. Acho que não tem outra palavra, cara. São estratégias demoníacas mesmo, de falar assim: olha, não poste fotos dos seus filhos, porque tem os taradão aí que vão ficar olhando. Fala, gente, vocês acham que esse desgraçado apareceram agora com o Instagram, com o Facebook? Vocês sempre teve, cara. Sempre teve. Ninguém tira da minha cabeça que o objetivo do pessoal ficar falando para não postar foto de filho, não postar foto em família, etc e tal, é justamente para perder isso, para isso sair de circulação.
Porque poucas pessoas conseguem resistir a uma falta de uma família feliz, cara. Num ambiente simples, com quase nada de luxo, só o necessário. Por exemplo, o pai, a mãe, os filhos deitados num gramado, numa praça, dando risada, um vídeo do pai correndo atrás da filha, a filha correndo atrás do pai, o filho, sabe? Se isso começar a circular muito, é capaz do pessoal voltar a querer casar, voltar a querer ter filho, voltar a querer ter família, voltar a ir para a igreja, entendeu? Assim, acho que todas essas estratégias ali, o pessoal usa bons argumentos, mas até tem essa lei do tonto lá, do Felca lá, que agora até você pode ser processado se o vídeo teu com teus filhos viralizar. Tem umas merda que você fala, não é possível, né, que existe um... Mas para mim é tudo artifício para você tirar isso de evidência, deixar isso fora dos holofotes. Porque é quase impossível alguém que não esteja... Se a pessoa não estiver completamente doente da cabeça, 100% doente, ela vê o negócio desse e fica feliz. E quer também. De uma maneira positiva. Não como inveja, né? Mas quer de verdade. Eu também quero ter uma família desse jeito. Eu acho que o objetivo de todo esse povo aí é isso. Boa. Indo para os finalmente, eu faria uma mescla aqui dessas questões finais sobre. Se fala muito, né? Como educar para o sentido, né? E não apenas para o mercado. Esse é um outro ponto importante que às vezes se dilui, porque eu cheguei até a falar isso também esse tempo atrás aí, Victor. Não, não, não. Escola para mim é o chão de fábrica da fábrica que eu trabalhava quando eu produzia lá, enfim. E aí tu vai perdendo, tu vai amargando por dentro, sabe? Quando tu vai vendo as coisas acontecer à tua volta e parece que perdeu a direção. Aí tem todo esse boom, né, de acesso a essas informações que simplesmente solidifica isso, né? Não é isso mesmo, estou certo. E aí não é tudo isso, né? Uma situação que é real, mas que foi dada uma potência muito grande, né, Victor? Uhum. Sobre o mal, né, do que é hoje estar em sala de aula. A sociedade ela se reflete na escola, mas principalmente a família. Né, Victor? Eu costumava dizer, o meu slogan na campanha quando eu fiz para conselheiro tutelar era: a fumaça aparece na escola, mas o fogo não está ali. Né? É isso. Pô, eu lembro de, por exemplo, quando eu aprendi alguma coisa errada, assim, um palavrão, uma musiquinha, falando besteira e tudo mais e tal, eu chegava em casa cantando, meu pai falava, onde é que você aprendeu isso? Uhum. Porque ele sabia que em casa não foi, sabe? Então, e hoje é o contrário, né? O pessoal chega na escola, a criança chega na escola falando uns absurdos e o professor fala, meu Deus, onde é que você aprendeu isso? Né? Porque agora você sabe que provavelmente aprendeu em casa o absurdo. Você falou algumas coisas depois, qual que foi a pergunta inicial mesmo? A pergunta é o sentido, né? Educar para o Ah, sim, sentido. Né? boa. Cara, educar para, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o conteúdo que a gente passa para alguém. Educação não é um negócio que consegue prever o resultado. O que a gente pode fazer é deixar muito claro que tem coisas que são absolutamente distintas. Uma coisa é você ter amor à verdade, buscar conhecimento, buscar o contato com a realidade. E falar assim, eu quero saber como as coisas realmente são. Isso é uma coisa. Outra coisa é um ofício. Então, por exemplo, você pega para mim assim, eu uso muito ele porque para mim é um grande exemplo, talvez ainda o único assim de autoridade intelectual desse tamanho assim, talvez nem tenha outro no Brasil, que é o professor Olavo. Ele é jornalista, né? Trabalhava para o Diário do Comércio, não sei o quê, então, o ofício dele era aquilo, mas ele fazia tudo isso para sustentar de alguma maneira a família dele e fazer o que ele realmente queria fazer. Então, você ter uma habilidade técnica que resolve um problema e você recebe por isso e, e tem que fazer mesmo, cuida direito da tua família, trabalha por amor, é um dever moral você trabalhar para tirar o peso das costas dos outros e cumprir a sua obrigação. Não tem nada a ver com educação de escolar, pelo menos, tem nada a ver com escolarização. Às vezes acontece de ir para a faculdade lá e aprender a fazer alguma coisa bem feita, mas o jeito que é feito hoje, com essa ideia que não faz sentido de que educação é para todos. Então tá bom, bota aí no Brasil 200 milhões de advogados, você vai ver quem que vai conseguir trabalhar com isso, né? Qual que vai ser o nível desses advogados, dos médicos, que isso aí já está acontecendo, né? Não é nem tô chovendo no molhado. Mas assim,
o principal é entender que são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando você junta a escola, você tem escola. Eu lembro de ter ensino médio técnico. E lá tá falando assim, ó, é o seguinte, aqui você vai aprender uma profissão, beleza? Tá aqui, ó. Acabou. Tá bem explicado. Não é para você aprender nada que seja de caráter para você se formar enquanto pessoa. Apesar de que você ter uma profissão é parte da tua, da tua história, parte de quem você é, e também, pô, é uma honra você poder exercer uma profissão, qualquer uma que seja. Agora, ensinar que o conhecimento te leva é um passaporte, o conhecimento, desculpa, a escola, ou você estudar para uma prova, etc., vai te levar até uma posição profissional, aí você está dando o conhecimento como um meio que não é para isso que ele serve. Ele pode ser usado também nisso, mas assim, não é a base, sabe? Você pode, por exemplo, ter uma curiosidade gigante, saber tudo sobre o corpo humano, tudo sobre medicina, e não querer ser médico, não querer atuar. Querer ser escritor, querer ser jornalista, querer ser qualquer coisa, né? O JC fez um comentário aqui, ó, em cima, a partir da tua fala. Às vezes acontece de ir para a faculdade e aprender lá a fazer alguma coisa bem feita. Às vezes, né? É. Não normal, às vezes dá uma sorte ali. Quem foi que mandou? Eu não vejo os comentários. JC, um abraço, JC. Outra, é isso, é de vez em quando. Às vezes dá por acaso sai um que aprendeu alguma coisa. Mas o normal não é isso, não, né? Infelizmente não é. Esse dia eu estava conversando com uma amiga professora, inclusive minha vizinha, ela dizendo, não, meu filho foi lá, trabalhou na parte da segurança pública como estagiário, se formou na área do direito e hoje ele tem uma empresa terceirizada de areia para gato. E Quer está ver? feliz da vida. É isso. Né? É isso aí. E podia não ter feito nem a formação. O ponto é que o ofício que você vai exercer não deveria ter relação nenhuma com escolarização, com diploma. Acho que esse lance da criação do diploma, de uma chancela, de que tem alguém que tem a autoridade de dizer se o Hugo pode ou não ser advogado, se o Hugo pode ou não ser médico, ao invés de ser uma questão de competência, como sempre foi, né? Você pegar uma pessoa que era boa em alguma coisa, quando você perguntava para alguém do teu bairro, falava assim, puta, eu preciso fazer isso. O cara falava, é aquele cara lá. Preciso fazer aquela outra, é aquela, quem faz bolo aqui, o melhor bolo, é aquela senhora lá da casa tal, esquece, não tem. Precisa fazer curso, não precisa de diploma. Quem é o contador aqui? Contador era coisa era ensino médio, pô. Técnico em contabilidade. E o cara era contador. Agora não, agora transformar isso num curso superior. E os contadores são piores do que eram. Então você vê como é que não... o certo é desvincular completamente o que era para ser a universidade. Quem quiser ler a história da educação, começa com o livro do Henry Marrow, acho que é, Morrow, esqueci. Mario, aham. Marrow. Começa na parte desde a Grécia Antiga e vai chegando até os tempos mais modernos ali. Você vê que a partir de até um certo ponto ali, as coisas eram feitas assim, ó, quem sabe fazer isso aqui? Ia falar, ó, aquele fulano lá sabe. Acabou, não tinha ninguém que chancelava, não tinha uma intervenção do governo para isso, nem nada. Mas quando isso começa a ser uma moeda de troca, aí acabou, né? Aí tá todo mundo ferrado. A partir do momento que você não é permitido que você se defenda sozinho, né? Como seu próprio advogado, assim, é um nojo, cara. Sinceramente é um nojo. Um ponto, só um comentário que eu acabei de lembrar, cara. Quando eu comecei a querer emagrecer, eu tava lá com 130 quilos, fui numa academia e tinha um moleque lá passando treino. Eu tinha ido em outra já, os professores formados e tudo mais, passando um puta monte de treino bosta, me machuquei, os caras, um monte de merda. Beleza. Cheguei lá, tinha um cara lá, tudo bem, nem sabia se ele era professor ou não perguntei. Ele começou a passar os treinos. Falei, ó, eu tenho essa lesão no ombro, isso, beleza. Ele foi adaptando e tudo mais e tal. Ó, aprendi a treinar de verdade, fazer exercício físico, fazer musculação. Todos os que ele me passou ali, preservando a articulação e tudo mais e tal. Deu um tempo, ele não podia mais estar lá porque ele não era professor de educação física. Ele não podia passar exercício dentro de uma academia. E aí eu fiquei pensando assim, pô, o melhor que eu tive foi o que não fez. Falei, talvez eles tenham que inverter a lei, né?
só pode passar exercício quem não tem o curso, porque quem tem tá fazendo cagada, pô. Então, às vezes é melhor trocar essa régua ali, deixa só quem não tem curso superior fazer as coisas. E aqui, pessoal, aqui a gente está trazendo essa discussão que pode parecer polêmica, é porque a gente vem um histórico, né, onde as pessoas elas aprendiam um ofício, né, com o cara que já era perito naquilo pela própria prática, né? Uhum. E aí tu vê lá as guildas, né, que tinha na Idade Média ali, quando ele era um aprendiz, e aí ele ia lá com o mestre da guilda, depois ele aprendia aquela habilidade, ele tinha condições de ter a sua própria, né, o seu próprio ofício, agora ele seria o seu próprio mestre, né, e teria outro para acompanhar ele. E esse olhar, às vezes, que se perde também, né, o Victor, de olhar para as pessoas, saber reconhecer ou identificar, né, aquele apreço virtuoso, né, por aquele conhecimento. A pessoa toma aquilo até como quase como uma devoção, faz o que faz por uma coisa necessária, necessidade, Sim. pela prática, né, que veio vindo, né, mas aquilo começa a fazer parte do próprio indivíduo. Como tu É da falaste, assim, história da família. Muitas vezes da história da família, tipo, é só a quarta, quinta geração de e a profissão de médico, de ferreiro, de tanto que mecânico. eu posso dizer que uma tristeza do meu pai era que o sonho dele era que um dos filhos engrenasse na formação dele. Ele era eletricista, né? Aprendeu com o pai dele e depois, na época, eu até estava rindo esse dia com uma pessoa contando, né, esse negócio de concurso público para se efetivar e tudo mais. Aí vocês, eu não me lembro qual é o nome da empresa de energia aqui em Santa Catarina, é a Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina. Aqui tem a CPFL em Ribeirão. E o meu avô conseguiu uma vaga para o meu pai num bilhete, num guardanapo de bar tomando uísque com um deputado. Isso lá na década de 80, de 70, né? Ó, meu filho, ele é bom no que faz, aprendeu aqui, ó, queria que você desse um jeito aqui, ó. Meu pai passou a ser empregado, e aí, enfim, ele acabou se aposentando nessa área, mas o sonho era, não, tem que trabalhar como eletricista. Cheguei a aprender, outros meus irmãos também, mas ninguém. Todo mundo faz alguma coisa de eletricista aqui em casa, mas ninguém engrenou em querer fazer disso a sua profissão, né? Sim. Mas se orgulha, por exemplo, de ter aprendido. Meus irmãos, por exemplo, quando tem que fazer alguma instalação, eles dão um jeito. Quando tem que pintar, porque também meu pai era um cara muito ativo, né? Sendo funcionário público como eletricista, ele fazia serviço de eletricista por fora e também pintava a casa, né? Era pintor residencial. E isso ele passou a. Tu vê que interessante, tá falando aí? Inclusive, ele chegou a botar o meu irmão do meio com uma caixinha de engraxate na rodoviária da minha cidade, na época, né? Porque não interessa, tem que ir lá aprender. Eu, com 10 anos, eu fui aprender a empacotar produto na prateleira da vendinha que tinha perto de casa, né? E no final de semana eles davam uma bala ali, davam uma gorjeta, né? Ah, mas Uhum. você está pagando pouco. Não interessa, tu vai lá para aprender o compromisso. Cara. Compromisso com as coisas, é importante. Né? Depois tu tem condições de ver melhor aquilo que tu quer para tua vida, mas até então vai aprender o compromisso, porque tem um caráter pedagógico, né, o trabalho, né, o Victor, que as Claro que pessoas. tem. Meu pai e minha mãe são vendedores. E quando eu era criança, quando eu pensava em ganhar dinheiro, eu pensava em comprar alguma coisa e vender para outro. Então eu comprava, chegava a fazer assim, tinha umas cartelinhas que vinha um plástico, sei lá, na época custava R$ 1, vinha 5 cartelinhas com uns 10 adesivinhos cada uma. Aí tinha lá do Corinthians, do Superman, e tinha meio que mesclado ali. O meu primeiro negócio foi pegar essas cartelinhas, cortar os adesivos individualmente, e aí eu vendia cada um dos adesivos, vinha, sei lá, uns 40, e eu vendia eles a 5 centavos cada um, 3 centavos, que na época era isso, né, o valor das coisas, né? Quem não lembra, em 96, 97, era isso aí. Era coisa assim, do lucro ser 10 vezes mais, era o melhor negócio do mundo, né? Eu pagava tipo R$ 1, R$ 2 e ganhava 30, 40 pontos no negócio. Até que também na escola falaram que não podia fazer e tal, porque era comércio. Mas assim, eu queria fazer isso, porque eu sabia que funcionava de alguma maneira, sabe? E eu acho que todo mundo tem de alguma maneira uma predisposição a buscar fazer alguma coisa que é parecido, né? A não ser que o pai e a mãe sejam muito escroto, né? E aí busca o oposto, né? Tipo, eu faço qualquer coisa menos isso aqui. Muito bem, então, para encerrar, Victor, não sei se quer fazer mais algum comentário, mas que Não? tipo de escola forma pessoas interiormente fortes? Essa é a provocativa final. Não entendi.
Que tipo de escola forma pessoas interiormente fortes? Nenhuma. Não, É família. É a família que vai formar. É a família, é a igreja que tem esse propósito. A escola não tem essa obrigação, não. Não tem essa obrigação, não. Ela pode fazer parte disso de uma maneira que contribua e que seja um apoio, certo? Agora, que tipo de escola faz isso não é o caráter dela, né? Não é a função principal. É claro que independe do modelo, da grade curricular, que mais? Do currículo, das fontes de leitura que eles vão escolher e tudo mais e tal, ainda assim envolve as pessoas que estão lá. Então, mais do que o material didático, eu lembro que o pessoal fazia muito isso, né? Vendia a escola como boa, porque ó, lá eles usam o material didático do ângulo, objetivo, não sei o que e tal. Como se o material didático fosse mais importante do que as pessoas que estão lá, né? Então, é muito mais importante você avaliar as pessoas, os professores, a diretoria, a coordenação e tudo mais, do que estar usando uma folha em branco e o professor passa o que ele quiser, ou se tem o material didático mais legal do mundo. Eu acho que, cara, eu não, pelo menos eu não penso em colocar filhos na escola com esse objetivo, sabe, não, eu acho que é até um pouco de loucura, assim, pensar que vai gerar esse resultado. Eu vou dar uma resposta melhor agora, que é assim, qual a escola que, qual foi a palavra exata que você usou? Que gera forma pessoas interiormente fortes. catequese. É mais fácil, né? Essa, beleza. É o começo, pelo menos. Então, se fosse pensar numa escola, seria algo nesse sentido. Para formar uma pessoa interiormente forte, tem que ter a E aí parte eu não vou intelectual. entrar, eu não vou entrar nessa seara. Já, eu digo que não vou entrar, mas vou lá e molho o pé e volto, né? A semana aí deu uma repercussão grande, né? Não sei se foi de alguém do Ministério Público, de uma escola, até acho que era um evento de uma escola, que a pessoa vai fazer menção a Deus, mas o Estado é laico, e aí a promotoria disse que aquilo, a pessoa que estava lá representando, né, o evento, não sei se isso aí foi em São Paulo, acho, não fui a Não fundo, sei né? onde foi, mas eu vi a história. Então, enfim, as famílias elas têm que assumir para si essa responsabilidade de que, quer elas assumam ou não, elas estão formando a geração na questão do sentido, quer ele seja claro ou não, É. né, E Victor? que os Esse é o... professores também, quem está na escola, trate aquilo da mesma, porque trate quem está na escola da mesma forma que quer que trate a própria família também, né? Porque de alguma maneira você está regando ali. Quem está numa instituição de ensino lá, o professor, ele é um jardineiro ali do inconsciente, do imaginário de muita gente, né? Tipo, ele não foi ele que plantou, mas ele que cuida para que aquilo floresça da melhor maneira possível. Então, e aquilo que ele está plantando vai fazer parte da vida dele e da família dele, porque tá todo mundo no mesmo barco, né, de alguma maneira. Assim, é essa a intenção, o desejo de ensinar pelo amor, ensinar e buscando, lógico, né, não só o amor, mas buscando a competência certa, as fontes, as referências certas, também tem que partir do lado do professor. E os pais parar de achar que a escola tem que educar, né? Acho que é o próprio Perluide que você citou, falava que a escola é uma coisa é educação, outra coisa é escolarização. Então, divide. Não tenho certeza se foi ele que falou, mas é muito provável porque eu vi muita coisa dele. Ele é um professor incrível, assim. E ele nunca falava sobre, vou ensinar o meu aluno falar por favor, a pedir licença. Não é isso que ele ensinava, pô. Certo? Ele ensinava o conteúdo da matéria lá e isso daí era pré-requisito para estar na escola. Então, assim, é o contrário, né? A pessoa começa a perder um pouco a noção das coisas mesmo. E uma última ênfase, não menos importante, Victor, já falamos sobre isso aí também, já mencionou aqui. Até eu estava para compartilhar, mas era tanto material e eu assim, bah, eu não vou dar a volta. Vou largando no decorrer da semana aquele. Eu não sei como é que eu chamo ele, mas ele alcançou uma repercussão grande há um tempo atrás aí. O Marcos Piange, né? Que acho que ele é gaúcho, né? Ele sempre falava sobre a relação pais e filhos, o impacto e tal. E sabe, aquele bigodinho?
que tem aquele meme do Croc nas antigas, que ele vai entrevistar na rua. O que você faria se soubesse que seu filho está usando Uhum. Croc? Tal, tal. Uhum. Lembra dele, da figura dele? Uhum. Então, foi chamado para dar uma entrevista e ele estava falando disso. Ele foi com uma equipe aqui do Brasil para a Europa, principalmente a Europa, e foi nesses países de referência aí do PISA, e eles evidenciaram e tiraram, estão tirando tudo de tecnologia, que acreditava-se que a tecnologia ia auxiliar o engajamento, a curiosidade, e viram que não, só regrediu quando seja algo que for, tablet, celular, computador, né? Até brinco às vezes quando eu vou passar uma apresentação, né? Eu falo assim, não, pessoal, eu vou voltar fazendo a lâmina, como era antigamente, né? Escrever na canetinha, botar no papel Uhum. transparente, projetar lá na parede, né? Então, mas onde eu queria chegar, né? Ele disse que é o contrário. Hoje já se tem evidências as mais diversas, né, nesse campo, de que todo esse aparato tecnológico ele é importante, ele é necessário, mas ele ultrapassou uma barreira que, ao invés de nos elevar, na verdade, está nos rebaixando. Com certeza. Com certeza. Isso aí também o Pierluigi falava, ó, muito tempo, desde que começou a usar o computador no comum, aquele grandalhão que ficava dentro de casa lá, ele já falava disso, que quando você escreve no teclado, né, no computador, o conhecimento fica no computador. Quando você escreve a caneta, lápis no papel, o conhecimento fica na tua cabeça. E assim, eu também percebi isso na prática, fiquei um bom tempo sem escrever enquanto estudava e estava muito difícil. E aí eu lembrei, falei, puta, cara, é isso, né? Não estou fazendo o método correto. Voltei a escrever muito enquanto estou estudando, de copiar mesmo o livro, copiar as páginas e tudo mais, tá? E muda absurdamente o grau de entendimento, né? Seja da área que for. Claro que depois existe a outra parte de você refletir sobre aquilo, meditar sobre o assunto, dependendo do que for, e etc, né? Mas assim, a tecnologia, ela só, na minha visão, ela deveria ser usada apenas depois que você já tem consolidado alguma coisa sobre o assunto. No máximo usar como uma pesquisa, fonte de pesquisa, né? Porque se for pensar, livro é um tipo de tecnologia, certo? Então, usar como fonte de pesquisa e tudo mais, tá? Acho correto. Até lá no trabalho que eu faço como desenvolvedor de software, tem um estagiário que trabalha comigo e, assim, ele não usa inteligência artificial para trabalhar. Porque a ideia é que ele aprenda, pô. Então ele faz quase tudo, se não for tudo, na mão ali. Devagarzinho, não tem pressa, tá tudo bem. Até ele aprender de verdade. Quando ele aprendeu, tá dominado, pô, aí você acelera o negócio, né? Mas senão é a mesma coisa que pegar eu, você aí, botar numa Fórmula 1 e falar, dá uma volta aí o mais rápido que você puder. Vai morrer. E a gente intelectualmente morre também quando coloca a tecnologia na frente da base do conhecimento. Boa. Victor, eu só tenho que te agradecer. Não sei se quer fazer mais alguma consideração. Lembrando a quem está nos acompanhando, Bergamini Victor, né? Tudo junto? Isso. É o Instagram, tem lá também o YouTube, já está começando a movimentar devagarinho, vai aumentar mais daqui para frente, né? Oh, Acredito. tem uma postagem só, mas e uma ou outra, uma ou duas para aprovação. Eu não lembro qual das duas que já foi. E aí preciso botar agendado ali para ele lançar. Certo? E agenda aberta, quem quiser procurar o Victor também. O Victor é psicanalista e hipnoterapeuta, ele já me auxiliou também, é um excelente profissional. O pessoal conhece ele também aqui que nos acompanha. Não deixe de seguir o trabalho do Victor e nos acompanhar, né? A gente fez essa playlist para facilitar para quem quiser iniciar, né? Lá nos primeiros encontros, que a gente veio dentro de uma lógica, né? Uma sequência. A gente falou do indivíduo, da pessoa, passamos pelos pais, falamos dos filhos. Na outra vez que a gente se. Não, que é agora, né? Falamos dos pais, dos filhos, e agora estamos falando da escola e dos professores. No nosso último encontro será a sociedade e a cultura, né? Que é Isso. esse grande balde de caranguejo, né? E em todos eles a gente acabou falando um pouquinho dos outros, né? Porque no fim das contas é uma coisa só, né? É uma divisão didática, mas tá tudo junto. É isso aí. Victor, mais uma vez, muito obrigado aí pela disposição, né? Pela entrega, pela seriedade, a serenidade, né? E a verdade, né? Que é trazida, né? Por alguém nesta área que se debruça, né, de forma íntegra, né? Sem buscar se dividir. Alguém que conseguiu buscar aí aos trancos e barrancos, né? Fortalecer a sua personalidade
para que possa também ser sal e luz aí na vida de outras pessoas. Então, eu te agradeço, que tudo te vá bem aí para ti, para tua família, tuas filhas, né, tua esposa. E é isso, né? Obrigado. Obrigado, meu. Obrigado, Diogo, pela chance de falar aqui. Muito bom estar com você. E um abração aí a todo mundo que ouviu a gente também. É isso aí, tá bom? Um forte abraço, Victor, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E a todos aí uma ótima semana e fiquem com Deus. Obrigado, Victor. Obrigado, Amém. Fique com pessoal. Deus. Valeu. Tchau, tchau.